Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo da teologia sistemática e nós vamos falar da teologia da filiação, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Quero mais uma vez pedir para vocês, o trabalho que vocês forem enviar, mandarem na data específica o que foi pedido e evitar o uso de inteligência artificial. Eu prefiro ler o trabalho, o seu resumo com as suas palavras, aquilo que você entendeu, aquilo que você absorveu, aquilo que você recebeu, do que ler palavras bonitas sem ter certeza que você recebeu tudo aquilo. Então fique à vontade, escreve com suas palavras, coloca no papel aquilo que você entendeu, o resumo da aula, da maneira que você recebeu, daquilo que Deus tocou no seu coração e aquilo que mais mexeu com você e alimentou o seu espírito. Então não use inteligência artificial. Nós vamos continuar hoje, então, estudando sobre a paternidade de Deus, a teologia da filiação. Eu quero começar compartilhando com você que existe uma progressão no relacionamento de Deus com a gente. Existe uma progressão no relacionamento de Deus com a gente. Lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E o homem é definido, no início de tudo, como a criação. Nós somos criados, moldados pela mão de Deus. E desde o início, nós já percebemos o desejo, o anseio do Senhor em estar próximo de nós, de andar com a gente, estar em proximidade. Todos os dias, Deus descia para andar com Adão no jardim, para conversar. E aí, Adão, quantos animais você deu o nome? O que você conheceu hoje? O que você descobriu hoje? Eu imagino que com um tanto de animais, frutas, árvores, espécies, de tudo que existia, não era possível fazer tudo em um dia. Então, a cada dia, Deus aparecia para conversar com a sua criação e saber o que ele descobriu, o que ele viu pela primeira vez, o que deixou ele maravilhado. E nós vemos esse coração, o sentimento de Deus em caminhar próximo, em estar juntos. Nós vemos que essa progressão continua, mesmo com o pecado acontecendo, Deus protege Adão. Quando nós falamos que Deus tirou Adão e Eva do jardim, Deus não tirou Adão e Eva do jardim simplesmente porque estou bravo com vocês. Sai desse lugar. Nós falamos aqui numa aula anterior que ele tirou para a proteção. O homem não conseguia mais habitar na presença de Deus porque ele havia sido corrompido. E Deus, um Deus justo, um Deus de glória, um Deus de poder, a presença dele se tornava muito forte. Mais tarde nós vemos que Moisés queria ver Deus e Deus falando para ele, não tem como, a minha presença vai te consumir. Foi isso que o pecado fez com o homem. Então Deus, para proteger Adão e Eva, os tirou do jardim, colocou do lado de fora, mas matou um animal, cobriu, cuidou deles, para estabelecer para um futuro não muito longe, de novo, o relacionamento que Deus desejava ter com o homem. Mais tarde, nós vemos na vida de Abraão que Deus começa a restabelecer um relacionamento mais próximo e chama Abraão de amigo. A Bíblia define ele como amigo de Deus. Então nós vemos que começou como criação, agora nós vemos o homem sendo chamado de amigo de Deus. Não sei se você nota, mas a urgência do céu em trazer de volta aquilo que pertence a Deus. A urgência do céu em trazer, em resgatar, em restabelecer o relacionamento. E não só fazer como era antes, mas elevar para uma nova dimensão. O homem que antes era simplesmente uma criação, agora é amigo de Deus. Nós vamos compartilhar alguns versículos, eu quero encorajar você que está anotando, para você anotar todas as referências e quando você fizer o seu resumo, você incluir no seu resumo tudo isso que nós estamos falando aqui e agregar. Porque quando acabar essa matéria, quando você se formar, quando esse curso passar, você vai esquecer de muita coisa, mas você vai poder voltar para suas anotações, o Espírito Santo vai te trazer de volta tudo aquilo que você recebeu aqui. Então a progressão do homem, a criação no jardim, Abraão, amigo de Deus, e a história continua. Mas Deus não fica satisfeito em apenas ter a criação, não fica satisfeito em apenas chamar o homem de amigo, e ele continua nessa busca intensa para se aproximar do homem. Deus quer tanto se aproximar do homem que ele deixa de ser Deus para se tornar
homem. Jesus, então, desce da glória. Eu acho tão extraordinário que Jesus saindo do céu, meu irmão, é Jesus saindo da eternidade. Ele vivia fora do tempo e aí ele decide colocar o pé na linha do tempo. Ele decide colocar o pé num lugar limitado, onde existe passado, presente e futuro. Ele sai do lugar de onde ele sabe de todas as coisas e ele se humilha na condição de homem, como está na Bíblia. E o Deus que sabe de tudo escolhe limitar o seu conhecimento, escolhe limitar a sua existência, escolhe limitar a sua presença para um tempo, para uma estação, para uma geografia específica. Tudo isso para trazer de volta a criação, os amigos e, enfim, após o sacrifício de Jesus, se tornar filhos de Deus. Algo extraordinário nesse relacionamento com o Senhor é a progressão, o aumento da intimidade, o aumento dessa proximidade, desse achegar de Deus, da aproximação do céu com a terra, a ponto dele pagar o preço de entregar sua própria vida para aquele que era criação se tornar filho. Por isso nós temos que entender que o sacrifício de Jesus, de maneira sistemática, vai além de perdão de pecados, vai além de tirar a culpa, tirar essa dor, libertar das enfermidades, mas vem para tornar você filho de Deus. Nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Deus, ele não te contratou. Você não é um contratado do reino, você não é um empregado da família real. Não, você é filho de Deus. Empregado tem cheque, empregado tem salário, empregado tem um bônus no final do ano, empregado também tem o medo, a insegurança e a possibilidade de ser demitido, de não ter mais o seu trabalho. Mas filho não tem cheque, filho não tem bônus, filho não tem salário, filho tem herança. E o filho não tem preocupação de ser demitido do cargo de filho. Uma vez que você é filho de Deus para sempre. Algo interessante notar é que nem o governo terreno, aqui nos Estados Unidos, você não pode adotar uma criança, ir no orfanato, escolher a criança, fazer a documentação toda, legalizar aquela adoção, levar a criança para casa e depois, mais tarde, devolver a criança para o orfanato. É proibido um filho adotado ser devolvido para a adoção. Meu Deus! Se o governo terreno, caído, fraco, corrupto, não aceita uma criança adotada ser devolvida para a adoção, você acha que o reino dos céus vai permitir que você, que uma vez foi adotado, seja devolvido para o lugar de onde você veio? Deus te amou quando você ainda era pecador. Deus não esperou a sua performance para ele te adotar. Deus não esperou a tua santidade para ele te adotar. Deus não esperou você acertar tudo para ele te adotar. Não, enquanto você era pecador, Deus te adotou. Enquanto você estava longe, Deus te adotou. Enquanto você não merecia, Deus te adotou. Você foi adotado por Deus. Você hoje é filho de Deus. E um filho adotado tem os mesmos direitos que um filho biológico. Ou seja, o que é de Cristo é seu. Por isso a Bíblia diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Você acha que Cristo é abençoado? Então você é abençoado. Você acha que Cristo é capacitado? Então você é capacitado. Você acha que Cristo é amado por Deus? Então você é amado por Deus. Você acha que Cristo foi escolhido por Deus? Então você também é escolhido de Deus. Tudo aquilo que foi derramado como herança sobre Jesus, o primogênito, foi derramado sobre você também, que agora é filho de Deus. O inimigo faz de tudo para você não reconhecer essa filiação, para você não reconhecer essa paternidade e você viver como se não houvesse um Deus Pai que te ama. A Bíblia diz que o pai, o homem da casa, ele é o provedor. Ele é aquele que provê, que sustenta, que traz a provisão. E isso é um reflexo do Deus Pai. O seu Deus Pai
é o teu provedor. Ele é aquele que provê, ele é aquele que sustenta, ele é aquele que traz. O inimigo não quer você descansando na promessa de um Deus que provê, de um Deus provedor, de um Deus que sustenta, de um Deus que supre todas as suas necessidades. Então ele faz de tudo para você viver independente de Deus, viver como se você não tivesse um pai que cuida de você, que ama você. Por isso a Bíblia nos garante que ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, seu Deus jamais se esquecerá de você. Seu Deus é um Deus presente, é um Deus de amor, é um Deus que está aqui para te guiar, para te fortalecer, porque Ele é Deus Pai. Eu não sei quantos aqui você tem filhos, eu tenho 2 filhos e eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus 2 filhos. Eu não consigo imaginar a minha vida vendo os meus filhos tristes. Eu não consigo imaginar a minha vida vendo os meus filhos chorando, precisando de algo e eu não entregando. Isso sou eu. A Bíblia nos fala, se o homem sabe dar bons presentes, você acha que o teu Pai Celestial vai te dar o que você não pediu? O seu Pai tem prazer em te ver bem, te ver saudável, te ver forte, feliz, te ver bem no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, na sua carreira, nos seus estudos. O desejo do teu Pai é que tudo vá bem com você. Quero que vocês abram em Romanos 8, 14 e 16. Romanos 8, 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão que os leva novamente ao medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu Deus! Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual a primeira característica de alguém que é filho de Deus? Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não, você não está entendendo. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, você não pode falar que você é um filho de Deus se não é o Espírito do Pai que te guia. Se você é guiado pelas suas vontades, se você é guiado pela sua carnalidade, se você é guiado pelos seus impulsos, se você é guiado pela sua fraqueza, se você é guiado pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, se você é guiado por tudo aquilo que te deixa debilitado, tudo aquilo que não vem de Deus, você não pode falar que você é um filho de Deus, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira característica de um filho de Deus é que ele se submete à direção espiritual do Pai. É isso. Ser filho de Deus não é simplesmente receber os benefícios que fluem do coração do Pai, mas é se submeter debaixo da mão poderosa do Pai. Por isso a Bíblia nos adverte: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus. Filhos de Deus se humilham debaixo da mão de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantas vezes você é ferido, decepcionado, traído, machucado, fica desapontado com pessoas que você ama, que você gosta, que você tem um carinho, tem amor, e o seu impulso natural é se afastar, é rejeitar, é fechar a porta, é não querer mais e não perdoar. Mas Deus fala que nós temos que perdoar. Ou seja, se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, que ordena que você perdoe. Cristo disse que nós temos que perdoar assim como nós fomos também perdoados. Ou seja, ser filho de Deus também é ter Deus o suficiente em você para fazer aquilo que Ele te pede, mesmo quando você não quer. Ser filho de Deus não é sobre fazer o que você deseja, não é sobre fazer o que você quer, aquilo que te dá prazer. É sobre você obedecer. E mesmo que seja contra a sua vontade, você efetuar, realizar, fazer o que o Pai está te fazendo. Porque serão filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão que os leva novamente ao medo.
Filhos de Deus não têm o espírito de escravidão que te leva de volta ao medo. Meus irmãos, o escravo, ele entrega o trabalho, ele dá o seu melhor por medo, não é por amor. Ele tem medo da punição, ele tem medo do castigo, ele tem medo da morte. Filho de Deus não tem um espírito de escravidão. Ele não entrega o melhor por medo, ele entrega o melhor por amor. Você não tem que fazer nada no reino de Deus por medo de uma punição que virá do Senhor. Ele é o Deus de amor e você não tem que entregar nada por esse medo constante de ser castigado. Se você dá o dízimo porque você tem medo que ele vai te castigar, que ele vai colocar doenças, que ele vai enviar o devorador, meu irmão, você está com um espírito de escravidão. Você não dá o dízimo, você não oferta, você não entrega nada por medo. Você entrega porque ele já te deu todas as coisas. Você entrega porque você entende o poder da semeadura. Você entrega porque você é grato. Você entrega porque você é fiel. Você entrega porque você ama o Deus que te deu tudo. Não é por medo, entregar por medo, senão ele vai me castigar. Eu vou entregar por medo, senão ele vai ficar bravo. Eu vou entregar por medo, senão eu vou ser punido. Não, o Espírito de Deus, Deus não te deu um espírito de escravidão que te leva novamente ao medo, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você tem um Espírito de Deus que te torna filho. Você é filho de Deus. Você pertence à família eterna do Senhor. Ele te deu o espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito em você que clama Abba, Pai. Esse espírito não está clamando para o seu patrão. Não está clamando para alguém que vai tomar de você o que ele te deu. Não. Ele é o teu pai. Meus filhos, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6 de setembro, o Leonardo, e a Vitória tem 1 ano e meio. E é normal nessa progressão do crescimento, né, da idade deles, o comportamento mudar um pouco. A Vitória ainda acorda de vez em quando de madrugada porque ela quer tomar o leite dela. Nós temos que levantar, ir lá, preparar o leitezinho dela, colocar para ela. E ela fica feliz, contente e volta a dormir. O Léo já está numa idade diferente. O Léo, ele já com 5 anos, ele sabe ir na geladeira, ele sabe pegar o que ele quer, ele sabe abrir o pantry, sabe abrir onde fica a comida toda e pegar aquilo que ele quer comer, se ele quer o cookie, se ele quer o leite, se ele quer o macarrão. Ele já tem autonomia, ele sabe onde está tudo. A Vitória, com 1 ano e meio, chorar de madrugada porque ela quer alguma coisa, aceitável. O Léo crescendo, imagina ele com 15 anos chorando de madrugada porque ele quer o leitinho. Eu não vou levantar e ir até o quarto dele, a minha esposa não vai levantar e ir até o quarto dele para levar o copo de leite. Por quê? Porque ele já tem maturidade suficiente e saber que se ele quer, ele precisa levantar do quarto dele, ir até a geladeira, abrir a geladeira, pegar o galão de leite, colocar no copo e tomar o leite, porque o pai já comprou, já deixou disponível e a maturidade revela para ele que ele tem acesso. Você tem um pai que já deixou coisas disponíveis para você, já deixou tudo preparado para você, mas é a maturidade que te posiciona, que te dá consciência da sua filiação, para te dar o poder e a autoridade, a ousadia de tomar posse de tudo aquilo que ele já comprou, já pagou para você ter acesso. Para de ficar chorando, pedindo para Deus te dar tudo aquilo que ele já te entregou. Essa maturidade que você recebe através do conhecimento da palavra de Deus é o que vai gerar esse espírito de ousadia para você avançar e tomar posse de tudo aquilo que Deus, o Senhor, o teu Pai, já preparou para você. Ele já preparou para você o teu futuro, os planos dele são maiores do que os seus, as metas dele são maiores do que as suas, os sonhos dele são mais elevados do que os seus.
Ele já preparou um futuro de bênção, um futuro para te abençoar, um futuro para te prosperar. Ele quer você saudável, forte, corajoso, feliz, vivendo uma vida abundante, prosperando em tudo aquilo que você está fazendo. Ele quer que o teu trabalho vá bem, ele quer que a tua família vá bem, ele quer que a tua alma vá bem. Deus, o teu Pai, quer te abençoar em todas as coisas, mas ele precisa te dar a consciência de que você é filho, amado, separado e escolhido de Deus. É como se eu escutasse as palavras que ecoaram sobre Jesus no dia daquele batismo. Este é o meu filho, amado, separado, escolhido, em quem eu tenho prazer. É como se essas palavras estivessem ecoando sobre mim, sobre você. Você é o filho, é a filha, amado, separado, escolhido, em quem o Senhor tem prazer. A sua vida dá prazer para Deus. A sua vida dá prazer ao coração do nosso Pai. E o desejo dele é que você esteja bem, reconhecendo que você tem um Pai de amor, um Pai presente, um Pai que nunca é ausente e sempre está pronto para te dar o que você precisa, te auxiliar, te guiar, te consolar, te ajudar, te dar a paz que excede todo entendimento, transbordar da alegria, fortalecer o seu coração, limpar os seus caminhos, te fazer prosseguir, te fazer avançar, revelar os planos extraordinários que Ele tem para você, filho amado de Deus. A Bíblia continua em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu Deus, vou ler de novo. Mas a todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 é uma realidade forte, é uma realidade extraordinária e misericordiosa, que o que nos dá o direito de se tornar filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. Pastor Léo, como é que eu me torno filho de Deus? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que realizar? Quantos por cento eu tenho que dar? Em quantos cultos eu tenho que ir? Quantas aulas eu tenho que... Não! Nada, não é sobre fazer, não é sobre entregar, não é sobre a sua performance, não é sobre as suas obras. Tudo isso vai fluir de um lugar de amor, mas para se tornar filho de Deus, você precisa crer. É a fé em Cristo Jesus que te dá o direito de se tornar filhos de Deus. Meu irmão, não sei você, mas essa é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Que você foi qualificado como filho de Deus no momento em que você acreditou. Tudo que você tem que fazer é acreditar. Já falei para vocês aqui que a chave, a moeda do reino dos céus é a fé. É pela fé que você é salvo, pela fé que você é curado, é pela fé que você é liberto, é pela fé que tudo acontece. Por isso Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele abençoa, que Ele entrega todo mundo que o busca. Essa é a natureza de Deus, de te abençoar, de fazer por você. Como? Através da fé. Todo aquele que se aproxima precisa crer. Como que você se torna filho de Deus? Através da fé. É crendo, é acreditando. Não é o seu nível de santidade. Não é o teu nível de santidade que te dá o direito de se tornar filho de Deus. Aliás, o teu nível de santidade, ele só sai num nível bom quando você se compara com pessoas piores que você. É fácil se sentir santo quando você se compara com aquele que matou, com aquele que estuprou, com aquele que cometeu uma atrocidade, quando você se compara com os piores comportamentos dessa terra. Mas como que você vê o seu nível de santidade quando você se compara com Cristo? Porque numa escala de pecado, meu irmão, pecado é pecado. Obviamente, existem pecados que são para a morte, existem pecados que trazem consequências piores, existem pecados
que depois se torna mais desafiador você vencer aquilo que vai causar na sua vida, mas na balança de Deus não existem pecados ignorados, pecados que não têm peso, pecados que não afetam, pecados que não te separam. Então, quando você se compara com pessoas piores que você se sente o santo. Mas quando você se compara com Cristo, certamente você se sente o pior dos homens. Ser filho de Deus não é algo alcançado pela sua santidade. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que não é a nossa capacidade, não é o nosso esforço, não é a nossa entrega que nos torna filhos de Deus, mas é a nossa fé no Senhor, crer em Cristo Jesus, que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, tira todo o peso de culpa, para de achar que você não merece. Deixa eu falar, você não merece mesmo. Eu não mereço também, mas nós temos o direito. Não merecedores que carregam o direito de serem filhos de Deus, por causa do amor deste Pai que entregou o primeiro filho, para que uma multidão de filhos conseguissem o direito de segui-lo também. Jesus não merecia o que ele sofreu, mas ele recebeu o que ele não merecia, para que você também pudesse receber aquilo que você não é merecedor. Ou seja, se desqualificar daquilo que ele te deu por direito é desqualificar Jesus do preço que ele pagou na cruz. Se desqualificar daquilo que ele tem para você não é um ato de justiça própria, é um ato de ignorância com aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Achar que você não é merecedor é falar que o que Cristo fez por você não é o suficiente. Meu Deus! Falar que você não é merecedor é falar que o que Cristo fez por você não é o suficiente. Hoje, essa verdade vai libertar o seu coração para você se enxergar com o direito, é teu direito, ser filho de Deus no momento em que você acredita no Senhor. Todo sentimento que te desqualifica, todo sentimento que te rebaixa, todo sentimento que tenta te convencer que você não merece, vai cair por terra, porque você é merecedor dessa graça, merecedor dessa misericórdia, por causa do que Ele fez por você. Você tem o direito de ser filho de Deus. Gálatas 4, versículos do 6 ao 7. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Meu Deus, vou ler de novo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus te tornou herdeiro. Quem está anotando aí, escreve no seu caderno, escreve na tua folha, escreve aí, eu sou herdeiro. Meu irmão, você é herdeiro. Não sei se você já ouviu, né, a brincadeira, né, ditado popular, quando você vê alguém no horário comercial, né, o cara no horário comercial onde todo mundo está trabalhando, às vezes o cara está na piscina ou está na academia, e aí o pessoal brinca, esse horário na academia, vida de herdeiro. Meu irmão, é vida de alguém que já recebeu tudo, é a vida de alguém que já tem tudo, é a vida de alguém que não está preocupado em ter que estar fazendo, conquistando para conseguir vencer na vida, é a vida de alguém que já venceu. O que essa brincadeira, né, esse ditado popular revela pra gente? Que nós temos o entendimento do que é um herdeiro. Herdeiro é aquele que compreende que o pai já fez, o pai já conquistou, o pai já realizou, o pai já te entregou tudo, o pai já fez tudo por você, todas as coisas já estão disponíveis, não há impedimento, não há empecilho, não há barreira. Você é herdeiro de Deus. Gálatas 4, versículos 6 e 7 nos garante que você não é apenas filho, mas herdeiro do Senhor. Então anota aí hoje, eu sou filho e herdeiro
de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a teologia da filiação, da paternidade de Deus. Deus abençoe.